Então, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite também, por falar, para falar deste tema que nós estamos trabalhando já há algum tempo aqui, na verdade, desde a minha pós-graduação e depois que eu cheguei aqui na Universidade Federal de Pelotas como professora, eu criei, né, fundei o grupo, o Laboratório de Controle de Qualidade, de Controle de Contaminantes em Biomateriais, e eu atuo, então, junto aos programas de pós-graduação em Química, Bioquímica e Bioprospecção, e mais recentemente também no de Ciência e Tecnologia de Alimentos, né? Então, esses eu tenho algumas linhas de pesquisa dentro desses programas de pós-graduação aqui na Universidade Federal de Pelotas, e eu vou tentar mostrar um pouco das nossas pesquisas, enfatizando alguns pontos importantes, né? Porque a área de química analítica, ela é uma área que permeia por muitas outras áreas, e acredito que essa é uma das grandes belezas, né, de quem trabalha nessa área, é poder entender um pouquinho e contribuir com outras áreas do conhecimento. E a gente sabe, né, que com toda a evolução tecnológica, existem muitos instrumentos que podem ser utilizados para determinação elementar, né? Principalmente hoje em dia, cada vez se determina concentrações mais baixas de diversos elementos, e existe uma infinidade de técnicas que podem ser utilizadas com capacidade de detecção variada, com capacidade multielementar ou não. Então, existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas para a determinação elementar. Entretanto, ainda, na maior parte das vezes, ainda é necessário que se converta a amostra numa forma adequada para ser analisada, né? Então, a amostra geralmente precisa ser convertida em uma solução adequada para ser analisada. Então, existem muitas opções também, né? Muitos métodos de gestão de amostras, os mais comuns são os sistemas de decomposição por via úmida, que podem ser em frascos abertos e fechados, que operam ou a pressão atmosférica, ou média ou elevada pressão, né, com aquecimento convencional, ou assistidos por micro-ondas, assim como tem sistemas de combustão que podem ser utilizados. Nós também vamos falar um pouquinho dos desenvolvimentos com esses sistemas. E esses sistemas, então, eles também podem ser em frascos abertos e fechados, e nós vamos detalhar um pouco mais os sistemas que nós temos utilizado, que é a combustão iniciada por micro-ondas. Bem, dos sistemas de decomposição por via úmida, como eles são bastante utilizados, né, eles têm, especialmente em frascos fechados, assistidos por radiação micro-ondas, eles apresentam diversas vantagens, como uma elevada eficiência de digestão, baixo risco de contaminação do ambiente externo, por os frascos serem fechados, baixos riscos de perdas de espécies voláteis, assim como, entretanto, esses sistemas também apresentam algumas desvantagens, como uma limitada massa de amostra, que pode ser digerida em função do frasco ser fechado. Então, embora existam muitos desenvolvimentos com sistemas de segurança, sistemas de alívio de pressão dos frascos e várias alternativas que podem ser escolhidas, a massa de amostra ser decomposta é uma limitação, e em muitos casos isso pode ser um problema em relação à representatividade, principalmente quando se quer determinar baixas concentrações de muitos analitos. Além disso, com o uso de reagentes concentrados, geralmente são utilizados ácidos ou misturas ácidas concentradas para decomposição total das amostras e liberação dos analitos para serem determinados, também acontecem algumas desvantagens em relação ao uso desses reagentes concentrados, como baixo risco, o elevado risco de contaminação, elevado valores de brancos, dependendo dos reagentes, da pureza dos reagentes utilizados, a necessidade de etapas de diluição para compatibilizar a solução com a técnica de determinação, além, obviamente, de a gente estar gerando uma quantidade maior de resíduos, né? Então, como a gente vem cada vez mais buscando utilizar reagentes menos tóxicos, menos agressivos para o operador, e também tendo maior cuidado com a geração de resíduos em função dos impactos ambientais, essa é uma grande desvantagem. Então, obviamente que ainda existem muitos desafios a serem resolvidos, e precisam de muitos desenvolvimentos na parte de química analítica para que se atenda a essas demandas e que se tenha mais opções, especialmente quando se pensa em novos materiais,
novos desafios que vêm surgindo com a evolução da ciência, com novos medicamentos, com uma variedade, uma infinidade de novos materiais que são produzidos. Então, cada vez mais é necessário que se tenham também desenvolvimento de métodos adequados para análise. Quando se fala de desvantagens, então, mesmo tendo esses sistemas que podem digerir amostras e se ter um digerido bastante adequado para análise, muitas vezes ainda acontece, dependendo da característica da amostra, de se ter uma eficiência de digestão não tão adequada. Então, às vezes a gente ainda tem essas limitações, e esse problema, além de não liberar o analito completamente para ser determinado, dependendo da técnica de determinação, ainda existe alguns problemas relacionados com algumas das técnicas que são uma das mais utilizadas para a determinação de elementos em baixa concentração, especialmente para uma determinação multielementar, como é o caso da espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado. Nestes casos, por exemplo, um elevado teor de carbono nos digeridos pode causar entupimento das partes, depósitos de carbono, entupimento das partes internas do equipamento. Então, principalmente na interface, pode acontecer um acúmulo de carbono que pode mudar a transferência, o transporte dos analitos, né, para o separador de massas. Então, pode ocorrer uma diminuição do sinal analítico. Também pode acontecer um aumento do sinal em função dos efeitos, alguns mecanismos de transferência de cargas que podem aumentar o sinal de alguns analíticos, como, por exemplo, arsênio, cádmio e iodo, que nós vamos falar um pouco desses elementos mais adiante. Assim como também nós podemos ter formação de íons poliatômicos, que tem muitos relatos já na literatura desse tipo de interferência. E também uma elevada concentração de ácida nos digeridos também pode causar fenômenos físicos de interferência, como a interferência no transporte dos íons para o plasma. Então, ainda é um desafio e é uma tendência tentar se obter digeridos que sejam o mais compatível possível com a técnica de determinação, de preferência também que se tenha a possibilidade de se utilizar mais de uma opção de técnica de determinação, principalmente quando não se tem materiais de referência certificados para análise. Então, essa é um desafio e ainda é uma grande tendência dentro da química analítica, o desenvolvimento de métodos que atendam a essas tendências. Então, como métodos seguros para o operador, métodos que tenham, que possibilitem baixos limites de detecção, que possa se utilizar uma quantidade de amostra que seja representativa para ser digerida, né? Então, que se use poucos reagentes ou reagentes diluídos. E também existe um desafio que nós trabalhamos aqui no nosso grupo, que é com a determinação de não metais. Então, nesse sentido, eu gostaria primeiramente de mostrar alguns trabalhos desenvolvidos com esse sistema, que é um sistema comercial, um frasco de decomposição para amostras, assistido por micro-ondas, que utiliza a combinação do aquecimento com radiação micro-ondas e uma lâmpada com emissão de radiação ultravioleta, que favorece, então, a radiação ultravioleta favorece a clivagem de algumas ligações químicas que são bastante estáveis. Então, nós vamos mostrar alguns trabalhos que nós temos feito, e o objetivo, esse sistema, ele é comercializado e foi desenvolvido há bastante tempo atrás, né, quase 20 anos, e ele ficou por muito tempo na literatura sem muitos desenvolvimentos. Então, a gente buscou aplicar esses sistemas, tentando melhorar a capacidade de decomposição, aumentar a massa de amostra, de algumas amostras, utilizando soluções diluídas para possibilitar uma melhor compatibilidade com as técnicas de determinação e também melhores limites de detecção. Então, o primeiro trabalho que eu gostaria de mostrar para vocês, ele faz parte de um projeto da rede, do Programa Antártico Brasileiro. Então, nós tínhamos um grupo, juntamente com um grupo da Universidade de São Paulo, e nós tínhamos vários desafios em relação à análise de amostras de alga, e então nós resolvemos desenvolver um método para determinação de arsênio, cádmio e chumbo, utilizando esse sistema,
e assim conseguindo detectar os elementos em baixas concentrações e também, né, utilizando soluções bastante diluídas. Então, nesse trabalho, nós fizemos uma decomposição das amostras e comparamos os valores, os digeridos utilizando ácido concentrado e tentamos utilizar concentrações ácidas diluídas. Como a gente pode observar, né, mesmo utilizando a lâmpada com radiação ultravioleta, nas concentrações de 0,5 e 1 mol por litro de ácido nítrico, não foi possível, inclusive visualmente se pode observar que essas soluções elas não foram completamente digeridas e não estavam adequadas para análise, mas em uma concentração de ácido nítrico de 2 mol por litro, já era possível observar um bom aspecto dos digeridos. Isso faz com que a gente fez, então, com que a gente fosse avaliar algumas características dessa solução. Então, nós determinamos o teor de carbono residual nesses digeridos e foi possível observar que com 2 mol por litro de ácido nítrico, os teores de carbono residual eram bastante baixos também. Então, com isso, a gente fez alguns estudos, ensaios de adição e recuperação, e foi possível observar a adequada recuperação desses analitos, utilizando essa solução, o que é bastante importante, né? Nós também comparamos as concentrações com os valores obtidos pela decomposição utilizando o ácido concentrado, então nós tivemos boas concordâncias, e com esse sistema, então, nós conseguimos decompor até 700 miligramas de amostra utilizando 10 ml de ácido 2 mol por litro. Então, com uma elevada eficiência de decomposição, nós conseguimos aumentar significativamente a massa de amostra a ser decomposta, que geralmente é de 300 miligramas num sistema fechado, e geralmente se utiliza um ácido concentrado na concentração de 14 mol por litro. Então, aqui nós comparamos, nós analisamos materiais de referência certificado, de alga marinha também, então nós podemos observar os valores encontrados utilizando o sistema de referência e o método desenvolvido, e nós obtivemos boas concordâncias, inclusive para arsênio, o que é bastante importante, porque como eu tinha comentado lá no início, o arsênio é um dos elementos que pode sofrer o efeito do carbono em solução, então aqui nós garantimos a adequabilidade, né, da solução para ser analisada pela técnica de CPMS, e também nós comparamos os limites de detecção, que são significativamente mais baixos quando comparado com sistemas por via com ácido concentrado, decomposição com ácido concentrado. Então, nós também obtivemos, isso foi em função dos baixos desvios padrões das medidas, a elevada massa de amostra, né, e a não necessidade de etapas subsequentes de diluição. Só ver. Parece que trancou agora. Então, aqui nós temos as amostras que foram analisadas, nós analisamos muitas outras, mas esse foi o primeiro trabalho publicado. Então, aqui nós podemos observar que tem uma grande variação na concentração dos elementos, dependendo da espécie da alga analisada, né? Então, por isso que é importante a obtenção de limites de detecção mais baixos, que a gente consegue observar essas características das amostras analisadas. Então, aqui eu só destaquei algumas vantagens de se utilizar esse sistema, né? Então, esse foi um dos primeiros trabalhos, e nós mostramos, então, o quanto é importante esses desenvolvimentos. Logo em seguida, nós tivemos uma outra aplicação, né, um outro estudo com algas da Antártica também, avaliando outros elementos tóxicos e outros essenciais. Então, esse é um outro trabalho, caso alguém tenha interesse por esse assunto. E, posteriormente, então, nós tentamos desenvolver outros métodos para algumas matrizes que são um pouco mais difíceis de serem decompostas, comparadas com matrizes mais tradicionais em função do teor de gordura, né? Então, como, por exemplo, chocolate, né? Então, a gente é importante que se tenha um controle, né? Principalmente em função do elevado consumo do chocolate. Então, nós desenvolvemos um método para a determinação de arsênio, cádmio, níquel e chumbo, né? Então, estes são alguns elementos que são controlados, que têm alguma legislação, com alguns parâmetros em relação às concentrações, e depois nós fizemos um outro estudo desenvolvendo um método para determinação de margarina
e subsequente detecção de níquel, paládio e platina, que são os catalisadores, né, geralmente utilizados para esse processo. Então, existem algumas legislações que nós precisamos atender em relação a esses elementos. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho do trabalho que foi feito para a amostra de chocolate. Então, geralmente, os trabalhos reportados na literatura são decompostos cerca de 200 miligramas de amostra, utilizando diferentes variadas, mas geralmente ácido nítrico concentrado e sistema de decomposição assistido por micro-ondas em frasco fechado. Então, geralmente, esses são os métodos utilizados. Nós estudamos, então, várias concentrações de ácido utilizando esse sistema combinado com a radiação ultravioleta e conseguimos, então, decompor cerca de 500 miligramas de amostra utilizando 10 mililitros de ácido nítrico 4 mol por litro, né? Então, num sistema com um tempo relativamente curto de decomposição, de cerca de 20 minutos, né, para decomposição das amostras. Então, aqui, só para mostrar para vocês algumas concentrações de alguns analitos que nós temos. Então, comparando o chocolate branco com o chocolate ao leite com o chocolate preto, né? Então, nós temos aqui algumas amostras que foram amostras aleatórias, de marcas aleatórias também. Então, nós temos algumas concentrações, como as de cobre, que variam bastante em relação ao chocolate, foram mais altas, tanto no chocolate branco quanto no chocolate preto, mas geralmente o chocolate preto ele tem uma concentração mais alta de vários elementos, né? Então chega a ser até cerca de 10 vezes mais elevada do que chocolate ao leite. Então aqui alguns outros elementos, né? Então geralmente as concentrações mais altas, né, no chocolate preto novamente. E aqui nós temos um destaque para o níquel, né, que aparece em umas amostras aqui com uma concentração relativamente alta. Aqui alguns outros elementos, agora esses elementos variando a concentração de cacau, né? Então aqui nós temos uma concentração de cacau variada, então aumentando a concentração de cacau, o que nós observamos é que geralmente aumenta também a concentração dos elementos, para praticamente todos eles, quanto maior o teor de cacau, mais elevada a concentração de alguns elementos. Pelas indicações, das poucas indicações que se tem na literatura e algumas legislações, esses valores estão dentro dos valores adequados para o consumo. Obviamente, a gente vem indicando sempre que se tenham mais estudos em relação a essas concentrações e que se tenham limites mais claros a serem atendidos, especialmente para os elementos, aqueles que têm características de serem mais tóxicos. Já para o trabalho para decomposição de margarina, nós então decompomos amostras, conseguimos decompor até 500 miligramas de amostra de margarina, utilizando também 10 ml de ácido nítrico 4 mol por litro, né? E com isso nós obtivemos limites de detecção bastante adequados e, obviamente, em todas as amostras analisadas foi feito um estudo também para margarina com e sem sal, em função da interferência que o sódio pode causar durante a determinação de alguns elementos, especialmente o níquel. E nós, nas amostras analisadas, nós detectamos níquel, os outros elementos ficaram abaixo do limite de detecção, obviamente porque o níquel é o elemento mais utilizado como catalisador nesse processo, em função do custo ser mais baixo. Todas as amostras analisadas, embora nós tivéssemos detectado níquel nas amostras, elas estavam dentro dos valores permitidos na legislação. E também nós temos trabalhado, então, com alguns elementos, com o desenvolvimento de métodos para alguns elementos, como alguns não metais, especialmente os halogênios, e muito em função de que, embora esses elementos, como o iodo, se tenha função biológica definida, né, no sistema, especialmente a função essencial do iodo para o funcionamento da glândula tireoide, nós temos alguns elementos que nós ainda temos bastante carência de informação, especialmente em amostras de alimentos, mas em várias matrizes, tanto biológicas como determinação desses elementos em amostras biológicas, que nos forneçam mais informações em relação ao impacto e ao mecanismo da função, né, fisiológica desses analitos no organismo. Então, um exemplo é o bromo, né, que embora ele seja relatado como um elemento
que tem função na síntese do colágeno 4, ele não tem uma função fisiológica muito bem definida, assim como outros não metais, né? Então, também a gente tem uma carência de informações sobre as concentrações desses elementos em diversas matrizes. E nós começamos, então, a estudar e desenvolver métodos relacionados à determinação destes elementos. Aqui eu trouxe 2 trabalhos, né? Então, embora se tenha indicação na literatura de que os métodos utilizando soluções alcalinas, eles são os mais adequados quando se tem o objetivo de determinar halogênios, a gente também tem muitos relatos na literatura mostrando que essas soluções nem sempre elas são compatíveis com as técnicas de determinação, ou em muitos casos a gente pode ter algum problema em relação a não completa extração do analito da matriz, né? Então, a não liberação. Então, a gente tem alguns problemas em função da presença do carbono nos extratos, das elevadas concentrações de carbono nos extratos, que podem causar problemas na técnica de determinação, como já foi mencionado, mas também nós temos alguns problemas de não liberar totalmente o analito da matriz. Então, aqui eu trouxe 2 trabalhos que nós publicamos, falando das técnicas de combustão, e também depois voltado para a determinação, os desafios da determinação de halogênios em alimentos e amostras biológicas, né? Então, algumas características dos métodos de preparo de amostras e algumas tendências. Então, aqui são alguns trabalhos. Então, eu vou mostrar alguns desenvolvimentos que nós fizemos utilizando o sistema de combustão iniciada por micro-ondas, que muitos de vocês já conhecem ou já ouviram falar. Esse é um sistema que foi desenvolvido e patenteado na Universidade Federal de Santa Maria, no grupo liderado pelo professor Érico Flores. Ele é um sistema que combina as vantagens dos sistemas fechados de decomposição de amostras, então, como o frasco de Schrödinger e a bomba de combustão, combinando as vantagens com os sistemas com frascos fechados para decomposição por via úmida assistido por micro-ondas. Então, basicamente, o sistema consiste em se inserir num frasco comercial de decomposição de amostras, se insere um suporte para a amostra, em que se coloca um pedaço de papel filtro, uma pequena gota de solução de nitrato de amônio, e a amostra geralmente na forma de comprimido ou de invólucro, né? Então, geralmente são utilizadas amostras sólidas, né? E, obviamente, para um sistema de combustão, se preconiza que as amostras tenham, né, uma quantidade relativamente elevada de matéria orgânica para ser decomposta. Então, o sistema, a gente tem a grande vantagem nos métodos de combustão de se poder escolher a solução que vai ser utilizada para a decomposição, para absorver os analitos. O sistema é pressurizado com oxigênio e, após a decomposição das amostras, então, é possível que se siga aquecendo a solução com a radiação micro-ondas e, assim, se aplique uma etapa adicional de refluxo que permite, então, melhorar a recuperação dos analitos. Então, esse é um sistema que hoje é comercializado em diversos países e nós temos desenvolvido muitos métodos mostrando, né, a importância e o quanto esse sistema ainda pode ter desenvolvimentos que atendam a algumas demandas, principalmente para aquelas amostras que são de difícil decomposição ou quando se busca a determinação de alguns não metais, especialmente os halogênios, e especialmente quando eles estão em baixas concentrações. Então, aqui foi um dos primeiros trabalhos que nós publicamos, que foi para decomposição de carvão, e nós mostramos, então, que é possível decompor amostras de carvão em 500 miligramas de carvão em 5 minutos, então o tempo de combustão mais a etapa de refluxo e depois mais 20 minutos de resfriamento, então totalizando 25 minutos entre a decomposição e o resfriamento da solução para ser analisada. Então, nós mostramos que foi possível absorver todos os halogênios que estavam em baixas concentrações numa solução bastante diluída de carbonato de amônio, então cerca de 50 milimol de concentração. Então, foi possível
com isso, ou se obter baixos limites de detecção, uma elevada frequência de análise, quando comparado com os métodos clássicos de combustão, em que se decompõe uma amostra por vez, aqui é possível decompor até 8 amostras por vez. Uma elevada eficiência de decomposição, então a matéria orgânica, tendo excesso de oxigênio, ela é completamente eliminada, então os teores de carbono em solução são menores que 1%, então isso reduz significativamente a ocorrência de interferências por carbono em solução, e foi, né, então já enfatizei a possibilidade de se aplicar essa etapa de refluxo, que auxilia bastante na recuperação dos analitos, ou no caso, quando se utiliza para metais com soluções ácidas bastante diluídas, ainda é possível decompor algum resíduo que tenha ficado da combustão. Então, os digeridos, um dos principais destaques desse estudo é que os digeridos eles são adequados para várias técnicas de determinação, então nós determinamos os halogênios por ICP-MS, por ICP-OS, também por por eletrodo íon seletivo, por potenciometria com eletrodo íon seletivo, e também por cromatografia de íons. Então, essa foi uma das primeiras aplicações que abriu, né, muitas possibilidades, e um dos estudos que eu trouxe também para mostrar aqui é com relação a um desafio, né, porque todos nós sabemos que os métodos de combustão, eles são utilizados para amostras que são ricas em matéria orgânica, então nós fizemos um trabalho aqui no grupo aqui em Pelotas, mostrando, então, a possibilidade de se utilizar os sistemas de combustão para uma matriz totalmente inorgânica, como o caso do cimento, né? Então, o cimento utilizado para construção civil, então ele tem uma legislação também que se controla as concentrações de cloro nesse material, porque ele é responsável também pelo processo de corrosão nas construções. Então, nós desenvolvemos um método em que se utilizou celulose microcristalina para promover a combustão, e com a temperatura atingida nessa combustão, liberar, então, por volatilização, os elementos cloro e flúor. Então, foi possível, numa corrida cromatográfica, determinar os dois elementos e, assim, atender, né, a legislação vigente, e também mostrar a importância de se ter um controle desses analitos nesse tipo de material. Então, foi feita uma comparação com o método oficial e foi mostrado, então, todas as vantagens que existem de se utilizar o sistema de combustão iniciada por micro-ondas. E aqui a gente destaca também a compatibilidade, né, da solução. Foi utilizada uma solução diluída também de 50 milimol de carbonato de amônio para absorver os analitos, e essa solução foi compatível, então, com a análise por cromatografia de íons. Depois disso, nós fizemos alguns outros trabalhos utilizando cosméticos, então nós mostramos pela primeira vez na literatura a possibilidade de se decompor essas amostras e se determinar cloro e flúor, e esses são elementos que podem ser responsáveis por alergias, né, na região dos olhos. Então, nós mostramos a possibilidade de se decompor lápis para óleos, e nós mostramos que existe uma grande variação nas concentrações desses analitos, especialmente dependendo do pigmento utilizado para coloração. E esses são materiais também, essas também são amostras que têm uma variação bastante grande da composição, tanto orgânica quanto inorgânica, então elas têm uma composição majoritariamente, ou pelo menos 50%, de inorgânica, quando no caso dos lápis para óleos, e nas cinzas, nas cinzas de maquiagem, nas sombras, a concentração, o teor de material inorgânico é mais elevado ainda, chegando a ser cerca de 80%. Então, nós utilizamos também a estratégia de um auxiliar de combustão nesse caso, e assim nós volatilizamos os analitos para possibilitar a detecção desses elementos. Nós trabalhamos muito aqui no grupo com a decomposição de amostras de alimentos, então esse aqui foi um trabalho desenvolvido mostrando a possibilidade de se decompor até 1 grama de amostra de mel, utilizando esse sistema,
Com isso, nós conseguimos obter limites de detecção para bromo e iodo bastante reduzidos. Para decompor 1 grama de amostra de mel, que é uma amostra de difícil decomposição, foi utilizada também a estratégia de se absorver essa amostra, né, numa quantidade de celulose microcristalina, e assim promover uma combustão da amostra mais controlada. E com isso a gente conseguiu observar que existe uma grande variação nas concentrações de bromo nessas amostras, embora as concentrações de iodo sejam muito baixas, né, muito próximas do limite de quantificação. Para as amostras de bromo, para as concentrações de bromo, nós observamos uma grande variação nessas concentrações, que podem estar relacionadas, então, com a processo natural, ocorrência do analito, dependendo da região em que o mel é produzido, ou também com algumas atividades antropogênicas. Nós também fizemos alguns desenvolvimentos para amostras de camarão, então nós analisamos camarões produzidos aqui na região, e nós mostramos nesse caso, inclusive, a impossibilidade de se utilizar a solução, as extrações com soluções alcalinas para alguns tipos de amostra, como, por exemplo, para o camarão com casca ou para a casca do camarão, em que os resultados foram bastante abaixo dos valores de referência quando a extração alcalina foi utilizada. Mostrando, então, que nesse caso especificamente, não só em função da concentração dos analitos, mas também em função da característica da amostra, não era possível extrair completamente os analitos quando as soluções alcalinas foram utilizadas em métodos de extração. Então, nesse caso, utilizando a combustão iniciada por micro-ondas, foi possível observar, né, que a concentração maior sempre é de bromo nas amostras que foram analisadas, e que as maiores concentrações de ambos os analitos, elas estão na casca e no camarão com casca, quando se compara com o tecido. Nós também fizemos outros métodos para outros tipos de alimentos, que eu não vou mostrar aqui, mas sempre mostrando os desafios, inclusive nesse trabalho aqui para amostras de arroz, inclusive a variação entre arroz branco, arroz integral, arroz parboilizado, dá bastante diferença nas etapas de decomposição, então é bastante interessante olhar as características da amostra para poder estudar o método de maneira adequada. Em todas essas amostras, nós observamos, até então, que as concentrações de bromo, elas são significativamente maiores que as de iodo, e que geralmente elas variam numa faixa muito ampla. Com isso, nós começamos a estudar também e desenvolver métodos para determinar bromo e iodo e também outros halogênios em tecidos biológicos, tentando entender, então, um pouco do comportamento e das concentrações desses analitos no organismo humano. Então, esse aqui foi um dos primeiros trabalhos que nós fizemos com a amostra biológica, que foi para a determinação de bromo e iodo em cabelo. Então, nós fizemos primeiramente um estudo mostrando as interferências do carbono em solução para esses elementos, que até então tinha um trabalho na literatura mostrando as interferências para iodo, entretanto com concentrações bastante elevadas. Então, nós trabalhamos com uma faixa de concentração dos analitos próximas daquelas que nós que nós conhecíamos, que nós iríamos trabalhar nas amostras, e foi possível observar, então, que concentrações a partir de 400, 600 miligramas por litro já era possível perceber um aumento do sinal dos analitos, para ambos os analitos, não só para iodo, né? Então, com base nisso, nós comparamos também os resultados da combustão iniciada por micro-ondas, os digeridos, com os métodos publicados na literatura, utilizando ácido nítrico concentrado, ou os métodos de extração utilizando solução alcalina. E aqui nessa tabela a gente pode ver os resultados. Então, as concentrações de bromo, elas ficaram sempre abaixo do limite de detecção, utilizando esses métodos. Nós utilizamos os valores da combustão iniciada por micro-ondas como valores de referência, porque nós tínhamos avaliado a exatidão desses resultados por meio da análise de um material de referência certificado. Então, neste caso,
nós podemos observar aqui os resultados para iodo, em que se teve um valor bem abaixo do valor de referência, quando foi utilizada uma digestão em meio ácido, e para as soluções alcalinas, nós tivemos um pequeno aumento das concentrações destes analitos, dependendo da característica da solução que foi utilizada. Então, aqui enfatiza, né, a necessidade de se ter um cuidado com o teor de carbono nessas soluções quando se faz uma extração alcalina, porque os resultados eles podem estar tendo uma tendência de serem mais altos, tá? Então, aqui a gente fez uma avaliação também de várias amostras de pessoas que doaram as amostras, que estavam em processo de tratamento com distúrbios na glândula tireoide, outras pessoas não. Então, o que se pode observar aqui é que existe uma grande variação das concentrações destes analitos, então é importante também, né, que se tenham métodos com exatidão adequada e que se possibilite avaliar essas amplas faixas de detecção. Bem, existe ainda, né, com base no que a gente vem estudando, e por mais que a técnica de CPMS ela seja bastante adequada para a determinação, especialmente de bromo e iodo em baixas concentrações, existe uma limitação da utilização dessas técnicas, principalmente para a determinação de flúor, cloro e enxofre, que são elementos que bastante importância, principalmente biológica, que se vem estudando cada vez mais as funções desses elementos no organismo, e com isso existe uma limitação das técnicas da técnica de CPMS em função das características desses elementos, e nós estamos fazendo agora outros estudos, utilizando a combinação do preparo de amostras para fazer a determinação desses elementos por cromatografia de íons acoplada à espectrometria de massa. Então, aqui, um dos nossos primeiros trabalhos foi para a determinação de halogênios e enxofre em cabelo, utilizando a combustão iniciada por micro-ondas como método de preparo de amostras, e nós buscamos então, obter um digerido que fosse adequado para análise cromatográfica e que assim a gente permitisse, então, que a gente fizesse essa determinação dos analitos em uma mesma corrida, né? Então, numa mesma análise. Um outro trabalho que nós fizemos foi para determinação de halogênios e enxofre em mel, também com o mesmo propósito, né? Então, de se determinar outros elementos além do bromo e iodo. Também buscamos uma solução que fosse compatível com essa técnica de determinação, e com isso foi possível, então, determinar todos esses elementos em uma mesma análise. E mais recentemente, nós estamos fazendo alguns trabalhos, buscando, então, estudar um pouco da bioacessibilidade, especialmente de bromo e iodo. Então, aqui nós fizemos um desenvolvimento para a decomposição de amostras de alga comestível, né? Então, nós já tínhamos um método utilizado para alga comestível, nós já conhecíamos as concentrações de bromo e iodo, e aí então nós fomos estudar um pouquinho, né, os processos simulando in vitro o processo de digestão oral, gástrica e intestinal, para observar a disponibilidade desses analitos, e nós avaliamos 3 espécies que são as mais consumidas e comercializadas aqui no Brasil. E então nós podemos observar que variam as concentrações de bromo e iodo, elas variam bastante nas algas, né? Então nós temos uma variação grande das concentrações desses analitos, e nós observamos também que, dependendo da característica da alga, o percentual de bioacessibilidade desses elementos também varia bastante, né? Então nós temos como, por exemplo, a alga Ijique, que a fração bioacessível ela é bastante reduzida quando comparada com a alga combo, por exemplo, né? Então, esses são alguns estudos que nós estamos desenvolvendo mais recentemente aqui para tentar entender um pouco mais o comportamento desses elementos no organismo. Também queria destacar, né, então, para vocês que esses métodos continuam sendo uma tendência, né, a utilização de métodos de combustão, especialmente quando se busca a determinação de bromo e iodo. Então, saiu em 2019
um artigo na Trends in Analytical Chemistry mostrando, né, a importância e a adequabilidade da combustão iniciada por micro-ondas para determinação, né, para posterior determinação de halogênios e enxofre, especialmente quando se busca a determinação utilizando múltiplas técnicas de determinação. Então, nesse sentido, gostaria de finalizar comentando, né, com vocês que ainda existem muitos desafios e com certeza vão ter muito mais, né, em relação à química analítica. Ela é como eu comentei no início, ela é uma ciência que é uma área da química que está sempre com muitos desenvolvimentos, muitos desafios, e os métodos de decomposição de amostras, eles vão ser sempre importantes, principalmente para determinação elementar, em função de que é importante que se conheça a concentração, mesmo que seja para fazer outros estudos posteriormente, mas conhecer a concentração total dos elementos é importante como um ponto de partida para estudos subsequentes. Também queria deixar aqui o convite, né, para o ENCA, que a gente espera que seja presencial aqui no Rio Grande do Sul no ano que vem, em Bento Gonçalves, então esperamos nos encontrar pessoalmente em setembro do próximo ano. Então deixo aqui o convite, já tem mais informações, caso vocês tenham interesse. Também gostaria de agradecer muito a todos os colaboradores e incentivadores da minha carreira, que eu só estou aqui hoje porque a gente passa por muitos lugares e isso vem desde a formação básica até o ensino superior, até a pós-graduação, em todas as oportunidades. Então, gostaria de agradecer, em especial, ao meu ex-orientador, o professor Érico Flores, o líder do grupo lá em Santa Maria. Em nome dele, eu agradeço todos os outros colegas que hoje, uma grande parte já são professores também, que nós continuamos todos colaborando, os professores de outras universidades, daqui da Federal de Pelotas, também com quem nós também temos estudos em cooperação, também há vários incentivadores desde sempre da minha carreira, como, por exemplo, a professora Gal, que está aqui, né, conosco, o professor Chico, o professor Marco, também não posso deixar de agradecer a professora Sabine Becker, o professor Günther Knapp e o professor Raymond Barnes, que também foram pessoas que sempre nos apoiaram, né? Então, eu sou muito grata a todos. E também quero agradecer ao meu grupo de pesquisa, aos que já se formaram, que passaram por aqui, que com certeza contribuíram com o grupo e também devem ter levado um pouquinho do que aprenderam aqui no grupo, do grupo que está hoje, já felizmente todos em atividade presencial novamente. Então, agradeço a todos eles que estão junto comigo aqui, que passaram todo o período da pandemia, né? Nós nos reinventando em muitas atividades. Agradeço em especial a minha família também, né? Que é são os grandes incentivadores e quem apoia, na verdade, para que a gente comece, né? Então, tem um começo que é na família, e se a gente não tem esse incentivo, esse suporte, às vezes fica mais difícil da gente fazer o que a gente realmente quer. Então, com isso, eu agradeço novamente ao BRJAC, todos os membros do corpo editorial, todas as pessoas envolvidas em manter um jornal tão importante para nós aqui no país. Agradeço novamente o suporte da Nova Analítica, que sempre apoia, né, esses eventos e está apoiando essa iniciativa da premiação e da webinar do BRJAC. Também agradeço aos órgãos de fomento, né, não posso deixar de agradecer a todo o fomento que a gente recebe, agradeço os programas de pós-graduação em que a gente desenvolve as nossas pesquisas aqui na UFPEL, e agradeço muito especial a Universidade Federal de Pelotas, que é a minha casa. Então tá, muito obrigada pela atenção de todos